Ali na segunda parte ali, ele tá falando sobre os experimentos aeronáuticos, tá ligado? Tipo, experimentos de... E 70 prisioneiros morreram nesses experimentos, né? Isso aqui era experimento pra reviver as pessoas depois de... por pressão de gás, tá ligado? Tinha experimento de hipotermia, tá ligado? Então eles faziam um teste, botavam os caras dentro da água gelada, faziam o teste. E esse cara, o Rasher, né? Sigmund Rasher, ele fazia outros experimentos secretos, tá ligado? Ele fazia experimentos privados, né? Então, como que esse cara se fudeu, né? A rápida carreira do Dr. Rasher como favorito de Heinrich Himmler também foi promovida por sua companheira, 16 anos mais velha, que era amiga de Himmler. A princípio, o casamento não se concretizou. Dada a diferença de idade, Himmler considerou que o rigoroso código de casamento e capacidade reprodutiva para casamentos da SS não eram cumpridos. Eles se casaram pela primeira vez em 41, pois o casal já tinham 2 filhos. Pouco depois, um terceiro filho nasceu e Himmler propôs usar uma foto das 3 crianças pequenas para fins de propaganda. Com o quarto nascimento, a fraude foi descoberta. Caroline Rascher havia planejado o sequestro da criança pequena na estação ferroviária de Munique. Investigações policiais revelam o que ela teria adquirido os 4 filhos ilegalmente. Enganado, Himmler vingou-se. Caroline Rascher foi enviada para o campo de concentração e executada em 45. Sigmund Rascher foi enviado como... Então eles eram um casal, o Sigmund Rascher e a mulher, e a mulher era muito velha para ter filho. Aí o que ela fazia? Ela sequestrava as crianças na estação de Munique e o Himmler ficava feliz porque tinham as crianças saudáveis e achava que o casal era bom. Só que era fake, né? Aí o que aconteceu? Ele descobriu e mandou os 2 para o campo de concentração. Que bizarro. Esse Rascher era um filho da puta, né, cara? Aí ele descobriu que um filho era sequestrado e depois foi descobrindo que os outros também eram. E aí acabou pra eles, né? Vamos ler o próximo aqui, cara. Se for só isso aqui... Cara, é muita coisa, não vai dar não, velho. Mas esse aqui é o último. Cara, acho que se a gente voar, acho que dá. Tem que ser amanhã. Experimentos privados de Reich. Após a conclusão do programa oficial, Reich assassinou mais uma série de pessoas para poder verificar sua contribuição para a conferência científica de sua tese pós-doutorado posterior do mês de resultados da autobiópsia. Tom por liberdade de anexar o relatório final sobre experimentos da hipotermia em Dachau. Também não está concluído nesse relatório o exame patológico microscópico do tronco cérebro falecido. Da conferência, conduzirei mais experimentos e espero poder conduzir mais resultados nesse período. Ou seja, o cara matava gente pra... O cara matava mais gente pra chegar no resultado. O cara era louco, né? Experimento de tuberculose, né? Então eles faziam experimento de tuberculose, experimento de malária, que era o Klaus Schilling. Então eles faziam experimentos ali com remédios, né? Ele fez para... Aí eles faziam experimentos injetando pus na condição. Esse cara era psicopata de... Cara, médico é um bicho... médico é frio. Experimento bebendo água do mar, água salgada. Fazia experimento com água salgada. Aí não dava comida, depois dava água salgada para ver o resultado. Fazia o exame de sangue, Aí esse aqui era o Cal H. Era um
um cigano que ele foi mandado para Munique, depois foi a Auschwitz. Ele sobreviveu a Auschwitz, ele ficou até 44, depois foi mandado a Auschwitz. Foi selecionado para... E ele foi dividido em 4 grupos. Um que tinha... Ele sobreviveu 12 dias bebendo água do mar. Aí tinha 4 grupos, de retardada. Os caras pegavam 4 grupos de água do mar para beber e ver se o cara sobrevive. Pra ver se o resistência à água do mar, tá ligado? Cara, que porra é essa, velho? Cara, psicopata. Intancável, mano. Caralho, mano. Cara. Ué, 5? Eu tô no 1, porra. Aqui, vamos. Aí morte por felon, injeção. Aí tinha transporte a Luba, que era o campo de concentração. O campo de inválidos de Bergen-Belsen. Transporte para Auschwitz, campo de gás. Em 44 foram 277 homens e 3 mulheres de 2 inválidos, selecionados pela doutora Erika Flocking para Auschwitz. 25 de setembro e 9 de outubro de 44 foram 200, enfim. A transporte dos inválidos para... Foi um programa de eutanásia que começou em 42. Aqueles que não podiam trabalhar eram selecionados e colocados no bloco dos inválidos para o campo de extermínio. A igreja, né? Que vários caras aqui. Alexander Serapikin, que ele era um ucraniano, ele e essa mulher foi deportado ao Reich para trabalhos forçados na fazenda. E ele voou até 43, foi capturado em Landshut. Depois ele foi transportado. Transporte à prisão, ele matou o policial e fugiu. Ó. 2 dias depois ele foi... E ele morreu, né? Depois de um dia. Aí não tinha nenhum dúvida da mulher dele. O que é hang? Pô, o cara se fugir do morreu não. O que é hang, velho? Com fome. Então outro dia. Ele não tinha nenhum estágio. Depois da transição do campo, ela deu à luz. Aí tem o Fomin, que ele foi... Tava com 31 pessoas da União Soviética e ele conseguiu escapar do campo de prisioneiro de Mossburg. Depois foi recapturado pela Gestapo e colocado no campo de Dachau em 44. E o Reich ordenado a execução dele, né? Aí ele foi morto, né? Michel Zinger, né? Que é o capitão. Ele era líder do grupo soviético de resistência à organização. E ele tinha a base principal no campo de trabalho em Munique. Ele tinha um grupo de outros prisioneiros de guerra forçado de trabalho, localizado no Reich. Zinger e outros também foram colocados no campo de Dachau em 43. Em novembro de 44, em fevereiro de 44, a Gestapo prendeu os membros da organização. Eles foram brutalmente torturados durante interrogatórios em Dachau. Em setembro, 90 oficiais foram mortos no crematório e mortos por trás. Zinger e outro oficial no último dia. A princesa Diana Noor Nisa trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial para o serviço britânico. Em 43 ela foi ativa como operadora de rádio da ocupação de Paris, com o codinome Madeleine, mas ela foi pega pela Gestapo e ela foi deportada para Dachau com 3 outros agentes e ela foi morta. Aí tem o assassinato do general Charles de L'Estrange, né? Beleza. Tem o Enzo Sereni, que ele era um sionista, socialista judeu do movimento na Itália. E ele se migrou à Palestina em 27. Em 40 ele se voluntariou para servir no exército britânico, para ser oficial em 43. Ele foi paraquedista no norte da Itália e ele cruzou as linhas alemãs e foi preso. Em Verona, ele foi mandado para Dachau.
e ele foi atirado na cabeça em 44. Em Stuttgart, um grupo de resistência foi formado na família de Gottfried e a Maria Schottenberg. Era comunista e sindicalista, e ele já tinha sido preso no campo de concentração de 34, e os filhos, blá 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 blá. Em 44, o serviço secreto britânico botaram 2 paraquedistas alemães antifascistas na Alemanha para estabelecer um contato com o grupo. Beleza. Através dele, a Gestapo conseguiu pegar o seu caminho, e o Friedrich conseguiu fugir para a Suíça, mas os membros do grupo foram pegos, 10 pessoas foram mortas no Dachau em 44. Então a Gestapo aqui, a SS começou a usar o campo de Dachau para matar os prisioneiros, né? E eles falam que era um suicídio, né? Já, né? Falta só esse aqui. Prisioneiros de transporte, né? Depois de aumentar o sistema completo de prisioneiros de transporte desenvolvido pela corda lá. Então eles melhoraram o transporte para facilitar o transporte dos prisioneiros. Eles eram transportados para os campos. Aí o transporte ele servia muito também para saber se alguns presos eram inválidos, né? Aqui o transporte, né? Milhares de judeus de vários foram comprados em Yassau. Aqui é o transporte aqui Então transportava, muitos deles ficavam incapacitados e morriam. No final de 44, a situação dos prisioneiros da Dachau era um número de 60 mil, blá, blá. E tinha uma higiene péssima, e tinha epidemia que tinha 15 mil vítimas, e a SS, blá, blá, faziam marchas da morte em abril de 45. Então, no final de 44, por causa da derrota da Alemanha, né, prisioneiros, e tinha pouca comida e epidemia de tifo. E ela tinha matado 15 mil vítimas. E a SS também colocava os prisioneiros para morrer em marchas da morte, né? Para prevenir a SS de matar mais prisioneiros, antes do final da guerra, os prisioneiros de várias nações se juntaram e formaram uma aliança internacional. Dachau no estágio final. No final da guerra de 44, a superpopulação do campo tinha forma com o transporte, evacuando com sistema de filtração mais e mais, emancipando pessoas que tiravam no campo. A higiene, as condições de higiene e suprimentos de comida estavam catastróficas. Em novembro, a febre de tifo, a epidemia, quebrou e matou a vida de muitos. E o crematório foi por causa da... Então, eles não conseguiam nem mais cremar os corpos da epidemia de tifo porque não tinha mais carvão. Então, as pessoas se contaminavam mais e mais, era pior, né? Então aqui, no final de 44, de 45, então aqui ele reclama da quantidade de comida, o cheiro da cozinha, né? E eles estavam comendo como fosse... Não, eles estavam comendo comida de porco praticamente. Não tinha mais comida direito. E só água, né? Mas pelo menos agora a água não tem sal. E aqui tem a história do Stanley Sinclair, que ele era um estoniano, que ele foi preso para Gestapo 42 por causa da resistência e foi mandado ao campo de Dachau. Primeiro ele foi mandado para experimentos de malária. Depois da epidemia de tifo, em 45, ele foi voluntariado no trabalho perigoso de ajudar as pessoas doentes, né? No Bloco dos Inválidos, ele foi infectado com tifo e ele trabalhou com exames e a admissão da enfermaria. Mas ele conseguiu sobreviver e
Em 45, após a liberação, ele foi mandado para a Eslováquia, né? Em 6 da tarde, nós podemos ir para o chuveiro, não podemos andar pesado, não podemos andar pelado, é muito frio, nós estamos com 40 graus de febre, não podemos andar rápido, o suficiente para receber xingamento do chefe do bloco. Não podemos andar diretamente para os banheiros porque tem aqui um chão de cimento, uma ducha de água, um container. Nesse dia, 104 camaradas de 150 morreram. O primeiro a retornar do bloco está às 8 da manhã. Memorial da Praga, então aqui, crematório, está totalmente lotado. Os estoques de carvão vão ser usados em fevereiro de 45. Todos os corpos foram queimados em túmulos em massa, 2 km ao norte do campo, né? Então aqui Então esse aqui é um membro do Comitê Internacional dos Prisioneiros, ó. Que eles criaram, né? O Grupo Comunista dos Prisioneiros foi criado através do ancião do campo Oscar Miller, e ele é um dos primeiros prisioneiros a ter funções especiais. Ele tinha boa posição para ser engajado na atividade, né? Depois da derrota do exército belga, Albert Marie Guerrice voou para a Inglaterra. Ele estabeleceu um contato com o serviço secreto britânico e ele foi preso e foi enviado à França em abril de 41 numa missão secreta. Ele tinha que planejar missão de escape e tinha o nome de nome falso de Patrick Albert Olney, para criar uma das mais importantes organizações de escape, Réseau Pat Olney, para os pilotos aliados resistentes e lutadores franceses de resistência ocupados pela França. Em março de 43, a Gestapo prendeu ele e enviou ele para um campo de concentração. Em 44, ele foi transferido para a parte canadense do campo de Dachau. E ele foi o líder do Comitê Legal do Campo e depois o presidente internacional do Comitê de Dachau, 1989. E ele liderou uma força do memorial, e ele fez negociações com o governo da Bavária, né? A revolta de Dachau, da cidade de Dachau, em 45, no 28 de novembro de 45, houve uma revolta armada para liberar a cidade de Dachau do campo de concentração dos prisioneiros. A companhia Volksturm teve uma parte disso. Através de 8h30, os rebeldes ocuparam a cidade, mas as forças superiores da SS tiveram a supressão contra a revolta, que terminou poucas horas. Então, prisioneiros de Dachau. O principal dos insurgentes foram formados por 15 alemães e austríacos, uma parte deles da Guerra Civil Americana, Guerra Civil Espanhola, combatentes que escaparam nos dias anteriores. A maior parte dos prisioneiros estavam envolvidos na organização dessa guerra, né? No mesmo tempo, sem a organização e a conexão, a liberdade de ação da Bavária a revolta em Munique, porque eles estavam eles estavam no rádio motivando o povo a se revoltar, e fizeram parte da revolta. Então aqui tem uma lápide aqui da revolta. A revolta não contribuiu para salvar Dachau da destruição dos aliados, mas terminou com a evacuação de transporte para os campos de concentração. Então tem a história aqui desse Karl Himmler,
que ele fugiu do campo em 45, ele conseguiu ir 50 quilômetros acima e já estava na área americana. Os americanos ajudaram os prisioneiros da Dachau em ordem de liberar o campo. Esse aqui foi um dos caras que fez a revolta, foi executado. Esse aqui foi executado. E tem o George. Esse aqui fizeram parte da revolta. Tem o George Schroeder, né? Que ele era um cidadão de Dachau e foi preso em 75, distribuiu panfleto criticando o regime. Foi enviado para Dachau, o campo de Dachau. Ele foi o primeiro dos anciões com alta função de prisioneiro, etc. Depois de 41, ele continuou a se informar dos eventos do campo através do contato dos prisioneiros. Ele organizou a revolta na cidade de Dachau para proteger a cidade de forma... Okay. Rapaziada, vamos continuar aqui, que já estamos acabando aqui, velho. Aí eles começaram a gritar: os americanos estão vindo. Aí o prisioneiro ficou feliz. Os americanos estavam vindo. Que o cara teve que andar até Dachau. Depois teve que voltar porque tava cheio. Teve que andar pra caralho, né? É brutal. Foi evacuação de Dachau. Teve que andar pra caralho e quase morreu. E aqui seria de matar quase todos os presos de alguns subcampos ali. E deixar só os arianos. Os arianos do... Ah não, na realidade não. Eles tinham que... A Operação Fire Cloud, né? Não, os prisioneiros arianos das potências orientais deveriam ser liquidados com Poison e o resto deveriam ser liquidados pela Força Aérea Alemã, né? Ou seja, os campos judeus, os outros campos, né? Especial prisioneiros. Depois de um tempo... Alguns prisioneiros aqui especiais foram presos, né? Com a derrota iminente, depois começaram a aumentar a importância da SS de remover evidências dos seus crimes cometidos nos campos de concentração. Em Dachau, eles começaram com a destruição das evidências de discriminação em abril de 45. Em adição, planos para matar os prisioneiros que trabalharam com codinomes Woke A, Cloud A e Wokenbrand, Cloud Fire. Com a primeira a evacuar o campo começou em meio de abril. Os prisioneiros que tinham que ser evacuados na direção de Tirol. Em abril de 2016, mais de 10 mil prisioneiros forçados a ser levados para Dachau, sair de Dachau a pé, em trens e caminhões, com um grupo de 7 mil prisioneiros para marchar muitos dias. Mais de 1.000 prisioneiros não sobreviveram na Marcha da Morte, muitos deles... E na evacuação muitos prisioneiros morreram, né? E aqui mais história, né? Depois que o antigo campo da SS e a liderança e as guardas foram embora, outra unidade da SS assumiu a guarda dos prisioneiros no campo em 20 de abril de 45. No mesmo dia, Victor Maurer, um representante da Cruz Vermelha, chegou com o campo para se render para as tropas americanas. As tropas receberam a ordem para pegar Dachau, o campo de concentração de Dachau em 29. O avanço do time
da 7ª Armada da Brigada Geral de Henning Linder, Divisão Rainbow, acompanhou um monte de jornalistas oficialmente aceitados para a rendição do portão da SS, do campo da SS, para o oficianato do comandante do Heinrich Wicker. No mesmo tempo, membros da 45ª Divisão de Infantaria, a Divisão Thunderbird, abaixo da liderança do coronel Felix L. Sparks, teve a vantagem do campo da SS para o leste. E eles vieram através de um trem cheio de cadáveres mortos. Fogo foi trocado com unidades da SS e membros da SS foram executados. Ambos, unidades americanas no fronte da entrada, haviam de esperar a tensão e o desespero para liberar os prisioneiros que estavam juntos com a liberação. Então aqui é a liberação do campo, né? Então aqui tem o Heinrich Wicker, que ele era cabeça da unidade de morte do campo de concentração da SS, e ele ficou ferido em 43 na guerra, e ele foi transferido para a SS Economic Administration Main Office, né? Administração de Economia da SS e Administração. Em 44, ele teve a liderança da guarda da SS em vários subcampos, e ele foi diretor da evacuação de transporte de Dachau. E ele se rendeu no campo para o exército americano, e a sua última foto foi tirada perto do campo do Trem da Morte. Depois disso, não houve como traçá-lo. As notícias que líderes da SS se moveram, vindo com bandeiras brancas, e voaram sobre o campo sob o comitê de prisioneiros que correu através do campo. Nossas instruções para estar com calma e não ir embora com barracas em nenhuma circunstância foi com consciência obedecidas. Todas essas barracas, no representação nacional, na situação do campo, foram explicadas. Foda-se. Mas cadê os americanos? Então aqui é a crônica aqui da liberação, né? Então o coronel Felix Sparks se aproximou do campo, né, pelo lado oeste, com a proteção da custódia do campo, e teve um tiroteio com 17 homens da SS que foram mortos na Câmara. Em 3 da tarde, o general de brigada Beliten chegou em Dachau. Ele ordenou para examinar a situação de Dachau. Em 4h30, 5 horas no fronte, o Heinrich Himmler, ele se entregou, né? E ele estava com a presença do Victor Mauer e a Cruz Vermelha. Eles estavam inspecionando o Trem da Morte na frente do campo. E 5 horas da tarde, o Hinder encontrou os prisioneiros do campo com tropas da SS. Soldados americanos e jornalistas acompanharam Linden para entrar no prisão. 5h30, o general Linder chegou até a entrada e os prisioneiros foram puxados para fora do campo de prisão, e os que estavam na quarentena. E o Linden e o Sparks se viram na frente da entrada. Depois houveram tiroteios na torre alta, né? E os guardas se renderam. Só que 17 foram mortos por guardas americanos em situações não conhecidas. E alguns prisioneiros se vingaram de homens da SS, e alguns prisioneiros tiveram funções especiais no campo, né? Então os prisioneiros se vingaram da SS e dos guardas do campo. Então Linden organizou o campo de concentração e unidades da 42ª Divisão estavam olhando para o campo, e as unidades da 45ª Divisão da SS
Linda e o jornalista acompanharam no tour sobre o campo de prisão, tiveram contato com o Comitê de Prisão Internacional e colocou para administrar o campo. Linden saiu do campo e retornou ao quartel-general. Os prisioneiros SS se poisou. Depois de 3 horas, o jornal de aviso, eu cheguei em Dachau e se moveu atrás do lado oeste. 3 pessoas se aproximaram com a bandeira. 3 dessas pessoas, que eram da Cruz Vermelha Suíça, representavam 2 das tropas da SS que viram o comandante do campo e o assistente do campo na noite 28. Ah, cara, a mesma história que a gente leu ali, né? Então os americanos viram 3.000 pessoas mortas ali. Então aqui é a história do Zoran Music, que ele estudou arte na Academia de Zagreb. E ele esteve na Espanha e na Itália. E ele foi preso pela Gestapo. E ele tinha suspeita de contato com os britânicos, né? Serviço secreto britânico. Ele foi enviado a Dachau. Ele foi obrigado a trabalhar com máquinas, blá blá. E ele desenhava em segredo. E aqui os prisioneiros estavam batendo no homem da SS que estava disfarçado de prisioneiro. E ele estava se fingindo de morto, o homem da SS fingindo de prisioneiro. Ele tirou a roupa, tentou se fugir. Aí os caras começaram a bater nele. Então os americanos estavam investigando o trem da morte, né? E aqui ele tá falando aqui dos mortos que eles viam. Beleza. Aqui é a história da liberação. Vamos ver isso aqui então. Aqui a gente já viu, né? Os americanos estão chegando. Lá. Vamos ver esse filmezinho aqui antes de ir embora. A gente vai ter que voltar amanhã, velho. Fudeu. 3 dias aqui já. Falta 10 minutos. Aí a gente tem que explorar aqui. Depois do outro lado. Então, vamos ver aqui o vídeo da liberação. Ó, mortos ali na neve. Ó.
Olha o campo como é que era. Campo de Dachau. Dá um zoom. Cadê as moscas? Ó, os caras só o esqueleto, ó. Ó, desinfectando os caras com tifo, ó. Ó os prisioneiros. É, a gente leu 12, né, velho? Aqui tá sem tempo. Falta tão pouco pra gente acabar, velho. Não dá tempo não. Vou voltar aqui amanhã, foda-se. It's over. É, falta só essa porra aqui, velho. Falta isso aqui, isso aqui. É, rapaziada, mais um dia, 2 dias. Se tivesse chegado mais cedo, mano. Se tivesse chegado 1 hora mais cedo. Não, aquilo ali demora pra caralho. Eu quero saber o que tem do outro lado. Amanhã a gente vai explorar o resto. Ó, aqui tá escrito Never Again. Vou tirar uma foto aqui rapidinho. Aí ali tem o que? Será que tem mais coisa pra ver? Aqui é o principal. A gente vai explorar amanhã. É o campo de Dachau, o segundo dia. Rapaziada, vamos passar mais um dia aqui, mano. Caralho, mano. Já é dia 25. Cara, eu preciso de mais 2 dias aqui em Munique. Pelo menos 2 dias. Amanhã a gente vai vir cedo pro campo de Dachau. Cara, eu vou mijar aqui escondido em algum lugar. Tem que dar uma mijada aqui em Dachau também. Cara, muito interessante. Aqui é o monumento, ó. Campo de Dachau. É, rapaziada, mais um dia em Dachau. Chegando cedo, saindo tarde, cara, impossível. Cara, não dá pra ficar mais de 4 horas não, velho. É muito maçante, chega um momento que tu não consegue nem mais ler as paradas. Que dor de cabeça, mano, porra. É foda pensar, dói a cabeça, mano. Aí é brutal, velho. Queria ser burro. Queria ficar brilhante, mas não dá, mano. Os caras querem botar pra pensar, porra. É, mano, campo de Dachau, cabeça do meu pau. Olha o campo como é que é. Imagina, mano, ter que trabalhar, porra, é foda. Trabalhar, comer pouco. Andar quilômetros. Porra, é foda, mano. Depois que o nego inventou a porra da arma, aí fica brutal, mano. Imagina quando os caras inventaram a porra do drone automático. Os caras conseguem escravizar qualquer um. A IA com drone, psico. Vai ser nem mais soldado, vai ser um drone, mano. Os caras vão te botar pra trabalhar com drone. Num campo desse aqui, acabou pra tu, mano. Só vai sair só quando os caras quiserem. Cara, agora eu vou dar uma mijada. O nego fica parando na frente do bagulho, mano. Opa, caralho. Aqui, ó, foi a 4ª, 12ª divisão.
A mulher quer mijar também. Aqui era a tal da mina, né? Não vem não, fica aí que eu quero mijar, porra. Aqui era a mina, ó. Que tinha tipo um carrinho, mano. Finge que eu quero saber a história, mas eu quero mijar, mano. Tô fingindo aqui que eu tô querendo ver aqui como é que é o caminho. Mas eu quero dar uma mijada, você tá louco, mano. Porra, meu pai. Porra, meu irmão. Aqui fecharam, olha ali a estrada ali, ó. Tô mijando, rapaz. Dá licença. E eu não posso filmar meu pau não, pô. Filmar meu pau, acabou pro vídeo. Vai cair o vídeo. Ah, meu amigo. Que delícia, cara. Uau, mijei. Cara, se eu conseguir agora buscar minha parada. Tem que buscar minha parada aqui, velho. Tem que ir lá buscar minha parada até. Tem 29 minutos pra chegar lá. Deixa eu ver o endereço aqui. Então é isso aí, rapaziada. Acabou. Não acabamos a série do... Rapaziada, quando eu vou pra essa parada, eu vejo todos os bagulhos. Os caras visitam aqui um dia, falam que viu. Ah, eu fui no campo de Dachau, já sei tudo. Não leu porra nenhuma que tá escrito lá naquela porra. Entendeu? Não leu, não pesquisou. Entendeu? Não sabe porra nenhuma. Eu tô pesquisando a parada. Então dá licença. Vou voltar aqui amanhã. Mais um dia nessa porra até morrer, filho. A maioria que vem aqui nem é alemão, é americana, é pessoal que é do mundo, todos os alemães. Cara, aqui tem um rio, ó. Mano, o solo dessa porra deve estar contaminado. Tanta gente que morreu, se os caras botaram essa porra debaixo da terra, fodeu. Ele é contaminado. Esse rio aí já... Só o tifo. Acabou pro tifão, velho. Acabou pro tesouro, velho. Vamos nessa, rapaziada. Mais um vídeo. Porra, tentei explicar aí o máximo, ler as paradas. Porra, pra tentar aí ensinar pras pessoas aí o que tá no campo de Dachau. Eu sempre precisa gastar um dinheiro pra vir pra cá. Ah, velho, cansa. Um trabalho educativo de alta qualidade, tá ligado? Muitos julgam, falam que é uma merda. Todos esses que julgam são um bando de idiotas. Mas, pô, achei interessante a história de alguns caras que eles... Tipo assim, eles eram presos 3 vezes, tá ligado? Isso aí é brutal. Isso aí é uma parada psíquica. O cara era preso pela Alemanha, depois era preso pelo soviético, depois era preso pela Alemanha Oriental. O cara é foda, velho. Os caras só se fodem também. O cara vê que vai perder a guerra, finge que é prisioneiro também, tá ligado? Se veste de prisioneiro pra tentar não apanhar na cara. Isso é brutal. Ó, só os jovens. Os jovens aí, ó. Vou filmar porque eles estão aqui. Vou entrar no ônibus aqui e ir embora. Eu acho que é esse aqui, esse ônibus aqui, velho. Vou entrar e ir embora.